E aí, pessoal, beleza? Bom, nesse nosso encontro agora, né, a ideia, na verdade, é a gente trabalhar com inequações e equação do segundo grau. Então, eu vou separar essa aula em dois momentos. Primeiro, a gente vai focar especificamente nas inequações e aí depois a gente vai trabalhar aí com as equações do segundo grau. Tudo bem? Bom, é bastante importante, né, que você veja a teoria da aula, depois pegue a sua apostila e tente resolver os exercícios antes de olhar para a resolução, tá? Então é fundamental que você siga esse processo, né? Que você assista, se não entendeu, volta, pausa, depois retoma novamente, mas é fundamental que você pause os exercícios na hora que tiver que pausar e aí você resolva e depois olha a resolução, tudo bem? Isso é bastante importante para você conseguir acompanhar de uma forma mais dinâmica, beleza? Essa é a ideia. Bom, pessoal, para a gente entender então a ideia de inequações, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender aí, na verdade, o conceito de tricotomia dos números reais. O que eu quero dizer com tricotomia dos números reais, né? Dado dois números A e B, nós podemos dizer então que esses dois números eles poderão ser iguais ou o A poderá ser menor do que o B ou o A poderá ser maior do que B, beleza? Então, dado dois números, é importante que a gente entenda aí essa diferença. Então, eu posso ter números que são iguais, ou um menor que o outro, ou um maior que o outro. Bom, para entender a forma com que a gente resolve inequações, antes de qualquer coisa, vale a pena destacar aqui como que a gente resolvia a ideia de equações, né? Como eram a resolução de equações, como eram as resoluções. Então, quando a gente olha para uma equação, por exemplo, a equação 2x menos 3 igual a 7. Nessa equação aqui, 2x menos 3 igual a 7, para eu resolver ela, a ideia é a gente seguir a mesma técnica. A gente vai, na verdade, somar 3 dos dois lados. Então, aqui você tem 2x igual a 10. E o x é exatamente igual a 5. Nesse caso, você percebe claramente que a solução é somente apenas um único valor, né? Um valor apenas satisfaz essa equação. Pois bem, o que acontece de forma diferente quando a gente está falando de inequações, tudo bem? Então, olhando para as inequações agora, olhando para as inequações, esse processo acontece de um jeito um tanto diferente. Se eu olhar para a mesma equação, para a primeira estrutura de inequação, no caso, né, se eu escrever aqui 2x menos 3 maior do que 7. Veja que essas duas coisas elas são completamente diferentes, né? Aqui eu tenho uma igualdade, uma equação, e aqui eu tenho uma inequação, que é, no caso, uma desigualdade. Pois bem, para resolver, no fundo, a técnica envolvida é a mesma, né? Então eu posso escrever lá que 2x vai ser maior do que 10 e o x é maior do que 5. Pois bem, mas aqui tem um detalhe bastante importante, que é a forma com que eu escrevo a solução, né? Nesse caso, a solução aqui, ela será escrita fazendo o seguinte. Solução, então, vai ser x que pertence a x que pertence a R, né? Vamos escrever isso aqui agora. Então, a solução vai ser x que pertence aos números reais, tal que o x é maior do que 5. Pois bem, mas entender essa ideia, né, solução x pertence a reais tal que x maior que 5, entender essa solução é também importante que você consiga, ao mesmo tempo que você escreve x maior que 5, é muito importante que você também consiga representar essa solução através da reta dos números reais, tudo bem? Então vamos lá, desenhar a reta aqui, né? Reta dos números reais aqui. E aí, a ideia, na verdade, através dessa reta,
é a gente escrever essa solução de um jeito um pouco diferente. Verdade, mas como assim? Eu estou escrevendo a solução através de uma reta numérica? Não. A reta numérica, na verdade, serve para apenas a gente ter uma ideia de um outro tipo de solução que é bastante importante. Ele está dizendo que o x é maior do que 5. Então, o que eu vou fazer? Né? O que devemos fazer? Primeira coisa, bolinha aberta no 5. Então, veja que eu fiz uma bolinha aberta aqui no 5. E todo o valor de x acima desse 5 será a solução dessa inequação. Legal. Então aqui eu consigo representar e consigo perceber que essa solução na reta numérica está indo de 5 aberto à direita, ou seja, de 5 aberto até o mais infinito. Então, essa mesma solução que eu acabei de escrever ali, eu posso escrever da seguinte maneira, né? Essa mesma solução, ela pode ser escrita como? Significa que é o colchete aberto no 5 até o mais infinito aberto. Beleza? Pois bem. Então agora eu entendi que algumas inequações para eu resolver, basta que eu utilize a mesma técnica para resolver equações. Isso está claro para você. Pois bem. Mas agora eu preciso te mostrar algumas operações que você faz entre desigualdades, que vai ser bastante importante que você perceba o que acontece com o sentido dessa operação, tudo bem? Para isso, vamos olhar esse próximo quadro. Bom, pessoal, nesse próximo quadro é bastante importante que você perceba as operações que eu poderei fazer numa inequação. E o que vai acontecer no sentido dessas operações, tudo bem? Então, a ideia desse quadro, na verdade, é tentar verificar o que acontece quando eu somo um número, quando eu multiplico um número, quando eu multiplico por número positivo, negativo, quando eu somo por número positivo, negativo. O que vai acontecer com o sentido da operação? O sentido da operação é se ele vai manter maior ou menor, beleza? Essa é a grande ideia aí, tudo bem? Então, vamos nos atentar a esse quadro agora. Então vamos lá, pessoal. Eu vou partir de uma verdade, né, que nós já conhecemos em relação a essa tabela. Então, por exemplo, eu sei que o 3 ele é um número menor do que 5. A operação que nós devemos fazer aqui nesse momento é somar um número positivo. Então vamos imaginar que nessa desigualdade, onde o 3 é menor que 5, eu estou somando o número 2. Então, se eu somar o número 2, 3 mais 2, eu sei que vai dar 5. 5 mais 2, eu sei que vai dar 7, né? Deixa eu melhorar isso. Então, eu somei 2 dos dois lados, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 7. Que relação que o 5 tem com 7? Eu sei que o 5 continua sendo aí menor do que 7. Então, veja que o sentido da operação, ele manteve. Eu sei que o sentido da operação manteve. Legal. Vamos continuar com essa mesma sequência. Eu sei que o 3 ele é um número menor do que 5. Agora, qual que vai ser a operação que eu vou fazer? Eu quero somar um número negativo. Pois bem, se eu vou somar um número negativo, significa dizer que eu vou somar, por exemplo, menos 2. Então, pera. Somar menos 2 é como se eu estivesse subtraindo 2 dos dois lados da minha desigualdade. Então, 3 menos 2 vai dar 1. 5 menos 2 dá 3. E aí eu sei que o 1 continua sendo menor que 3. Então, essa operação, o sentido dela manteve também. Ah, legal. Agora eu vou continuar com a mesma ideia, né? Pega lá o 3, que é menor do que 5. E aí eu vou multiplicar agora por um número positivo. Bom, para multiplicar por um número positivo, vou continuar com o mesmo 2, né? 3 vezes 2 vai dar 6. 5 vezes 2 vai dar 10. Então eu sei que o 6 continua sendo aí menor do que 10. Se o 6 continua sendo menor do que 10, então a operação novamente manteve. Ah, legal, bacana. Agora, vamos lá. Continua com a mesma desigualdade, né? O 3 é menor do que 5. 3 é menor que 5. E aí,
o nosso foco agora é multiplicar por um número negativo. Pessoal, quando eu multiplico essa desigualdade por um número negativo, 3 vezes menos 2 vai ser menos 6, né? 3 vezes 2, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. E 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. Aqui a gente tem um grande detalhe importante. O que acontece? Quando eu multiplico por um número negativo, o que acontece com essa desigualdade? Ela inverte o sentido da operação. Então, ao multiplicar por um número negativo, o sentido da operação ele vai inverter. Beleza? Então, pessoal, nesse momento agora que nós estamos olhando para o sentido da operação, ao somar, ao multiplicar, ao subtrair algum número, é bastante fundamental que você entenda que quando eu estou multiplicando por um número negativo, funciona da mesma forma se eu estivesse dividindo por um número negativo. Porque você lembra, né, que dividir, na verdade, é multiplicar pelo inverso do número, tudo bem? Então é bastante importante que você se atente a esse momento aí, beleza? Então, vamos voltar agora, vou te dar 3 exemplos de inequações e aí a gente parte para a resolução dos exercícios da sua apostila, beleza?